Shalom Adonai a todos os inscritos e novos inscritos do canal Josué Rasgando o Verbo. Está aí a pergunta que não quer se calar. Haja vista, as evidências que estão aí do novo governo mundial do anticristo, da nova ordem mundial, guerras, rumores de guerras, peste, fome, pandemia. Todos os que conhecem um pouquinho da Bíblia sabem que está muito perto a volta de Jesus Cristo. Porém, da volta de Jesus Cristo, há muitas dúvidas, há muitos questionamentos. Eu tenho recebido perguntas dizendo: pastor, como é que essa história? Todo olho o verá ou será invisível? Ele virá de uma forma com que todos os moradores da terra poderão contemplá-lo, ou ele virá como um ladrão? Que história é essa? A Bíblia está se equivocando? Não, a Bíblia não se equivoca. A Bíblia ela é inerrante, a palavra de Deus ela é imutável, ela é infalível. A Bíblia ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz do nosso caminho. A Bíblia ela é o farol para o navegante, a bússola para o nauta. A palavra de Deus lá em Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes, penetrante, vai até a divisão de alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir as intenções do coração. E Deus, sabendo dessa sua dúvida, desse seu questionamento, nesse momento que antecede o triunfo da igreja, nós precisamos então estar passando para todos vocês como isso se dará. E é isso que Deus vai tratar com você neste momento, nesse instante, a respeito da sua gloriosa volta. Porém, antes de entrarmos neste texto, nesta mensagem, eu gostaria de te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal e enquanto também eu estou falando, deixa o seu like, dê o seu joinha, tá bom? E se você tem sido abençoado por esse ministério, você pode semear nesse ministério. Aqui no topo dos comentários, você tem a informação de como semear nesse ministério. E se você quer conversar comigo também, você pode fazer isso pelo Instagram, @Josué Rasgando o Verbo. Aqui no link, no topo dos comentários, estará o link do meu Instagram, tá ok? E também, em nome de Jesus Cristo, quero deixar bem claro, tá? Todos os dias, às 19 horas, Deus tem uma mensagem nova para você aqui nesse canal. Todos os dias, 19 horas, marque na sua agenda para estar participando desse momento glorioso. Vamos então à palavra de Deus. Meus irmãos, nesses últimos tempos eu tenho recebido muitas perguntas dizendo: pastor, eu não entendo, eu estou em dúvida, como é que essa questão aí, a volta de Jesus será vista por todos os olhos ou será invisível? Em uma passagem a Bíblia diz que todo olho verá, em outra passagem diz que ele virá como um ladrão. Como é que é isso? Então, para entender melhor isso, nós precisamos saber que a volta de Jesus se dará em duas fases. Na primeira fase, será invisível. Na segunda fase, todo olho o verá. Na primeira fase, ele virá para a igreja. E na segunda fase, ele virá com a igreja. E é sobre essas duas fases que nós vamos agora estar te trazendo um esclarecimento. A respeito da primeira fase, nós vamos ver Pedro falando isso. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Ele diz assim: o dia do Senhor virá como o ladrão. E é óbvio que dentro dessa analogia, ele está deixando claro, que será um momento de surpresa. Não terá como se ver. Alguém vê quando o ladrão rouba o teu carro? Alguém vê quando o ladrão rouba a tua casa? Não, ele vem no momento em que o dono da casa não está desapercebido, está viajando e coisas do gênero. Ele sempre usa o momento surpresa, um momento em que o dono da casa não está esperando. Então ele faz essa analogia do ladrão para dizer: olha, não vai ter como, porque se alguém souber o dia, a hora, o momento em que o ladrão vai entrar, ele vai estar ali no portão e falar: aqui você não entra. Então guarde bem isso, Ninguém vê o ladrão roubando a sua casa, porque se vê, o ladrão não rouba. Ok? Então, a primeira evidência aqui de que não será apercebida e vista está se referindo aqui à primeira fase, ao arrebatamento da igreja, tá ok? É o arrebatamento que será invisível, que somente aqueles que estiverem preparados ouvirão a trombeta.
sumirão dessa terra, serão raptados, serão arrebatados e encontrarão com o Senhor nos ares. A segunda evidência também desse efeito surpresa está em Mateus capítulo 24, versículo 36, quando Jesus é perguntado, questionado a respeito desse dia, desse momento, ele diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão nos céus, nem o Filho, mas única e exclusivamente o Pai. É óbvio que Jesus aqui está falando aqui o Filho, porque ali ele estava respondendo como Jesus homem, como homem. É óbvio que hoje ele, como Deus, sabe desse dia, sabe dessa hora e sabe desse momento. Mas ele também dá essa resposta para deixar bem claro aqui que deveríamos estar todos vigilantes para esse momento, tá ok? E para concluir esta linha de raciocínio da primeira fase da volta de Jesus, que será invisível e que será como um ladrão, nós vamos ler aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 13, no capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 18. Preste bem atenção que Paulo diz aqui, e isso também está tratando da primeira fase, do arrebatamento da igreja. Porque a igreja não espera a volta de Jesus na sua segunda fase, mas sim o encontro triunfal com Jesus nos ares. Aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aqui Paulo está falando do arrebatamento da igreja, da primeira fase, em que num abrir e piscar de olhos, todos nós seremos transformados. Primeiro, os que morreram em Cristo terão um corpo glorificado, ressurreto, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrancados numa velocidade vertiginosa e nos encontraremos com ele nos ares. Esta é a primeira fase, é o que diz respeito ao arrebatamento da igreja. E nós, como igreja, estamos aguardando esse momento, e para esse momento não existe nenhuma evidência, nenhum sinal. Isso pode acontecer hoje, isso pode acontecer enquanto você está ouvindo essa palavra. Enquanto você está ouvindo essa palavra, a trombeta pode tocar, e essa trombeta, ao tocar, será ouvida única e exclusivamente pela igreja sem mancha, sem mácula, um povo zeloso e de boas obras. Estes ouvirão a trombeta, terão os seus corpos transformados e se encontrarão juntamente com os nossos entes queridos que dormiram em Cristo nos ares, e entraremos nos 7 anos das bodas do Cordeiro. Esta é a primeira fase, a fase invisível, a fase que ele virá como um ladrão. Agora vamos à segunda fase. A segunda fase, ela é narrada em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. Nessa segunda fase, Apocalipse 1 e 7 diz assim: todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram. Aqui está falando de algo que será contemplado por toda a humanidade. E quando ele diz aqui, todos os olhos o verão, inclusive aqueles que os transpassaram, estavam falando aqui dos judeus,
que crucificaram a Cristo, dos judeus que permitiram que ele fosse para a cruz, e é óbvio que isso deveria acontecer, mas quando está se referindo aqui, até mesmo os que os transpassaram, está se referindo aos judeus, mesmo porque todos nós sabemos que os judeus, eles serão tratados nesta segunda fase da volta de Jesus Cristo. E ainda, para concluir, nós vamos ver isso também lá no livro do profeta Zacarias, porque o profeta Zacarias também está tratando dessa segunda fase da volta de Jesus Cristo. E eu quero ler aqui em Zacarias, capítulo 14, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus a respeito da segunda fase da volta de Jesus Cristo. Eis que vem um dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Aqui então está falando do momento triunfal de que Deus envia Jesus como socorro para Israel. Quando isso acontecerá? Então vamos voltar um pouquinho então à primeira fase. Como nós já dissemos, na primeira fase será uma fase invisível, ok? Será uma fase que acontecerá de surpresa. A igreja será retirada dessa terra. Assim que a igreja for arrebatada, raptada dessa terra, se encontrar com Jesus nos ares, o que vai acontecer? Nós vamos entrar nas bodas do Cordeiro, ok? As bodas do Cordeiro será o casamento da noiva, da igreja, com Cristo, o noivo, o casamento da Rebeca com o Isaac, e o casamento da noiva se dará na casa do Pai. E ali então nós entraremos nesses 7 anos de festa, nesses 7 anos desse casamento. E nesses 7 anos desse casamento também acontecerá outras coisas, que é o chamado Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é para a igreja. O que acontecerá no Tribunal de Cristo? No Tribunal de Cristo, tudo aquilo que nós fizemos para Deus, para o seu reino, aqui na face dessa terra, será então avaliado. E segundo esta avaliação, cada um de nós receberemos galardão. As nossas obras serão provadas. Diz a palavra de Deus que muitas serão como palha, será queimada. Outras como madeira, outras como feno, porém outras serão como ouro e pedras preciosas. Então haverá classificação segundo aquilo que eu fiz para Deus. E quando está se avaliando a minha obra realizada para Deus, não importa se eu atuei como pastor ou como porteiro da igreja. O que será avaliado será se o que eu fiz, se o que foi me incumbido de realizar para Deus, eu fiz bem feito. Porque tem muitas pessoas que pensam assim:
O galardão do pastor vai ser maior do que o galardão do porteiro. O galardão do conferencista internacional será maior do que o galardão daquele que é só um intercessor dentro da igreja. Não, você se engana. O galardão será avaliado segundo a minha intenção, o propósito e o resultado disso. Muitas vezes uma pessoa está pregando, está em evidência, é presidente de um grande ministério, mas está fazendo isso de maneira relaxada, está fazendo isso por sua vaidade, e isto tudo será contabilizado. Por quê? Porque ali estará o Deus Todo-Poderoso que conhece as intenções do coração. Muitas vezes uma pessoa que hoje só prega para grandes multidões, para ele ir pregar na sua cidade, ele exige passagem de avião primeira classe, ele exige hotel 5 estrelas, ele exige um almoço de luxo, de estrelas, de popstar. Esses daí naquele grande dia podem até se salvar, mas Deus vai falar assim: olha, o teu galardão você já recebeu lá na terra, o teu galardão foi hotel 5 estrelas, o teu galardão foi jatinho particular, o teu galardão foi todo aquele tratamento com holofotes como popstar. Hoje aqui você está entrando como um soldado raso. Agora muitas vezes aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que ninguém dava nada por ele, que atuava ali como um intercessor dentro da igreja, que atuava como um porteiro da igreja, que atuava como um evangelista e voluntário, que simplesmente estava entregando os folhetinhos ali na praça pública, no trem, no ônibus. Muitas pessoas não dão nem um centavo por ele, ele não sabe falar direito, ele não tem eloquência, ele não tem oratória, ele não tem todo aquele português, aquela gramática rebuscada. Coitadinho dele. Muitas vezes nós vamos ter grandes surpresas, porque aquele que hoje eu e você olhamos como coitadinho, não sabe falar, não tem um português legal, não tem uma gramática rebuscada, não tem sequer um curso de teologia. Esses serão aqueles que irão surpreender a muitos. Muitas vezes aquele grande pastor, presidente de um grande ministério, vai chegar ali com as suas ovelhas, e quando ele olhar ali os galardões, quando ele olhar ali para as premiações, ele vai olhar e vai dizer: provavelmente aquele galardão, provavelmente aquela coroa ali mais caprichada, mais bonita, com mais pedras preciosas, com certeza deve ser a minha. Eu sou o pastor presidente desse grande ministério. E aí então ele vai receber uma surpresa, e Deus vai falar assim: não, você também, você já recebeu o seu galardão na terra, lá você morava em mansões, condomínio fechado. Esse galardão, essa grande coroa aqui, é para aquela irmãzinha, para aquele irmãozinho que ia para os cultos na sua igreja com chinelinho de dedo, que morava no barraco da favela, para aquele irmãozinho, para aquela irmãzinha que não sabia sequer falar o direito. Mas sabe o que acontece? Foi através da oração dele, foi através da oração dela que você se manteve em pé nesse grande ministério, que você conseguiu cuidar dessa igreja, que você conseguiu administrar. Foi através da oração dela que você recebeu capacitação para pregar, para ensinar. Se não fosse a oração dela, sequer em pé você estaria. Esse galardão não é para você não, pastor presidente. Esse galardão não é para você não, conferencista internacional. Esse galardão aqui é para aquela pessoa ali, ó, que muitas pessoas sequer ouviu falar o nome dele lá na terra, mas aqui no céu o nome dele era conhecido. Aqui no céu, as obras que ele fazia tinham resultado, e ele então vai receber um grande galardão, e vai ser um dia de grandes surpresas. E este banquete de premiação perdurará por 7 anos. Todos os salvos receberão os seus galardões, e esses galardões também, ao mesmo tempo, ele será como patente de um exército. Assim como no exército tem o soldado, o cabo, o sargento, o tenente, o capitão, o major, tenente-coronel, coronel e por aí vai. Lá no céu também vai ser da mesma forma. Esses galardões vão nos patentear. Ou você acha que uma pessoa que abriu mão de todo conforto, uma pessoa que largou as grandes metrópoles, se enfiou lá na África, entrou naquelas tribos de pessoas canibais para pregar o evangelho de Cristo, deixou todo o conforto do seu lar, toda a riqueza da cidade e se infiltrou ali na Amazônia, no meio de tribos indígenas,
indígenas canibais para pregar o evangelho de Cristo? Você acha que uma pessoa que viveu a vida inteira num hotel de luxo, num condomínio fechado, num carro blindado, num jatinho particular, pregando para 5 mil, para 10 mil pessoas e depois saindo dali para um conforto de um hotel 5 estrelas, você acha que o galardão dessa pessoa vai ser igual àquele irmãozinho que está lá na África, aquele irmãozinho que está lá no meio da selva amazônica? Não, é óbvio que não, e é isso que vai ser pesado, é aí que estará a grande diferença, é aí que estarão as grandes surpresas, em nome de Jesus Cristo. Entenda uma coisa, o que você foi chamado para fazer, faça da melhor maneira possível, é isso que vai pesar no teu galardão. Não importa o seu título, não importa o seu cargo, não importa se você é conferencista nacional ou internacional, o que importa é se você está fazendo isso bem e está fazendo de coração para o nosso Deus. E após então esses 7 anos, todos nós estaremos já, cada um com as suas patentes, entendeu? Então saiba você, sabe, que naquele grande dia terão conferencistas internacionais que pregavam para 10, 20 mil multidões como soldado raso. E terá irmãzinhas e irmãozinhos que mal sabia falar o português com patente de capitão, de major e de coronel. Você está entendendo? Então, em nome de Jesus, o que você foi chamado para fazer, faça bem feito enquanto há tempo. E enquanto acontece esses 7 anos lá nos céus, aqui na terra estará acontecendo o quê? Os 7 anos da grande tribulação. Assim que a igreja for tomada, retirada aqui da terra, o que acontece? O anticristo se manifesta. É o que nós temos ensinado nesse canal aqui. O que impede a manifestação do anticristo, o que impede a implantação da nova ordem mundial, o governo mundial, somos nós como igreja. Porque nós, através do Espírito Santo, nós juntamente com o Espírito Santo, somos como um agente que restringe esta autoridade. Somos como um agente que restringe esta atuação em nível de governar essa terra. Se não fosse nós como igreja, através do Espírito Santo, ele já teria assumido. Ele está agindo nos bastidores. O espírito do anticristo já está infestado em todos os governos mundiais. Porém, nós, como igreja de Cristo, temos o poder pelo Espírito Santo de Deus de reter a manifestação, de reter a apresentação. Mas assim que nós formos retirados daqui, instantaneamente o mundo vai apontar: esse é o Cristo, este é o Messias, este é o Jesus, este é o verdadeiro Cristo. Vamos todos seguir. E ali então é implantado o governo do anticristo, que perdurará também por 7 anos. E o que vai acontecer nesses 7 anos aqui? Nesses 7 anos aqui vai ser os 7 anos em que Deus vai envergonhar o anticristo, porque ele virá promovendo paz, liberdade e segurança. E então, justamente, Deus vai fazer totalmente o oposto, porque quando ele iniciar o seu governo, a princípio, ele vai conquistar multidões, porque ele vai conseguir, no princípio, fazer mudanças radicais, favorecer muita gente. Aquele que não tinha casa própria, vai ter a sua casa própria. Por quê? Porque ele vai ter muitas casas para distribuir, né? A casa dos crentes vai ficar tudo aí, carro dos crentes vai ficar tudo aí. Então, nesse período, o que não tinha carro vai ter carro, o que não tinha casa vai ter casa, não vai faltar nada para ninguém, a princípio, para enganar, para convencer que ele é verdadeiramente o Messias. Muitos vão dizer assim: não, esse é o cara, eu nunca tive uma casa, hoje eu tenho, eu nunca tive um carro, hoje eu tenho segurança, hoje eu tenho paz. E aí então a Bíblia diz: e quando disser haja paz e segurança, então haverá repentina destruição. Vai ser aí então que começará os juízos de Deus. Já nesses 7 anos vão começar a acontecer guerras, pestes, fomes, pandemias, destruição e mortandade. E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer é que com sua lábia, com sua eloquência, no início do seu governo, o anticristo vai conseguir enganar até os judeus. Até os judeus que não se prostram diante de ninguém serão enganados. Os próprios judeus pensarão que ele é verdadeiramente o Messias. Por que eles pensarão que ele é verdadeiramente o Messias? Porque o anticristo, nesses 7 anos, conseguirá um feito que homem nenhum na face da terra ousa sequer falar, ousa sequer insinuar.
E qual é esse feito que o anticristo vai fazer nos 7 anos, pastor? Esse feito que ele vai fazer nos 7 anos é reconstruir o templo em Jerusalém. Por que só ele vai conseguir reconstruir o templo em Jerusalém? Porque a reconstrução do templo tem que ser feita em um lugar que é um dos lugares mais sagrados para o muçulmano. Você já percebeu que só de uma pessoa falar mal de Maomé, uma pessoa desenhar uma caricatura de Maomé, ele é sentenciado à morte? Não se pode falar, não se pode cogitar em fazer qualquer coisa contra essa religião. Então, qual pessoa que teria a ousadia, a coragem de dizer assim: vamos destruir essa mesquita, porque onde era o templo está hoje uma mesquita, que é uma das mesquitas mais sagradas para o muçulmano. Então, para construir o templo, tem que destruir aquela mesquita, tem que demolir aquela mesquita. Quem tem a ousadia de fazer uma coisa dessa hoje? Se alguém cogitar em destruir aquilo, ele está assinando a sua pena de morte. Não tem homem na face da terra capaz de fazer isso. Mas o anticristo, com o seu poder, com sua persuasão, com sua eloquência, com a unção de Satanás sobre a sua vida, ele conseguirá essa articulação política. E ele vai construir naquele lugar o sonho de consumo de todo judeu: edificar o grande templo para o Israel, edificar o grande templo para os judeus. E os judeus vão dizer: não, verdadeiramente esse é o cara, verdadeiramente ele está conosco, ele está nos ajudando e tal. E quando isso chegar na metade mais ou menos desses 7 anos, em que os judeus estarão assim convictos de que ele é o cara, de que ele está abençoando os judeus, de que está abençoando Israel, vai ser justamente aí então que o anticristo vai verdadeiramente mostrar as suas garras. E ele vai dizer assim para os judeus: olha, a realidade é o seguinte, esse templo aí na realidade não é o templo para adorar o Deus de vocês, não. Esse templo aí na realidade é para que eu seja adorado. Eu vou entrar no Santíssimo Lugar e exigirei a adoração de todo mundo. O mundo inteiro vai ter que me adorar. O mundo inteiro vai ter que se prostrar diante de mim, porque esta sempre foi a sede de Satanás: ser adorado. E então, quando ele fizer isso, os judeus não vão aceitar. Os judeus vão: não, nós não adoramos outro senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai jogar todos os exércitos da terra contra Israel. Ele vai colocar o mundo inteiro contra Israel e fala assim: eu vou aniquilar vocês, eu vou acabar com vocês. E então vai cair a ficha para Israel que eles caíram num laço, que eles caíram numa cilada. E o que eles vão fazer? Eles vão começar a clamar, eles vão começar a suplicar: ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aonde está o Messias que o Senhor nos prometeu? Aonde está o livramento? O Senhor prometeu para Davi, o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor prometeu para Isaque, para Jacó, que nos enviaria um Messias, que nos enviaria um que governaria as nações com um cedro poderoso. Onde está o nosso Messias? Onde está? E eles vão clamar, vão chorar amargamente, porque o mundo inteiro se virará por ordem do anticristo contra os judeus nesses 7 anos. E aí então, nesse clamor vai acontecer o que nós lemos aqui em Zacarias 14, do 1 ao 5, ou 14 todo, fala a respeito desse momento. E esse momento sim é a segunda fase que todo olho verá, porque quando ele estiver jogando todas as nações contra Israel, Israel vai começar a clamar pelo Messias, suplicar pelo Messias. Aí então termina-se os 7 anos das bodas do Cordeiro, todos nós já patenteados, conforme nós lemos aqui em Zacarias. Então será a volta de Jesus que todo olho o verá. E aí então acontecerá a segunda fase, que ele já não virá para a igreja, mas ele virá com a igreja. Eu e você estaremos fazendo parte desse grande exército que virá em socorro de Israel. Eu e você fazeremos parte desse grande exército, cada um patenteado, uns como soldado, outros como sargento, como capitão, como coronel, de acordo com o seu galardão será a tua patente, e nós voltaremos como um exército, porque aqui em Zacarias diz que ele virá com os seus
santos, ele virá com os seus santos. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu e você estaremos voltando de uma forma triunfal para socorrer Israel nesse momento de clamor, nesse momento de súplica, em que todos os exércitos da terra estarão caminhando contra Jerusalém. E aqui Zacarias diz que nesse momento Israel será invadido, as mulheres dos judeus serão estupradas, as mulheres serão destroçadas, matarão crianças, será uma grande mortandade, e eles verão a destruição diante de sua face e entenderão: o mundo inteiro está contra nós. Só o nosso Messias pode reverter essa situação, só o nosso Messias pode reverter esse quadro. E nesse momento, então, o anticristo, com toda essa fúria, na tentativa de destruir Israel, de destruir os judeus, será o momento em que a igreja de Cristo voltará, em que a igreja de Cristo, então, descerá com Cristo ali no Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, então, acontecerá o que está dito aqui: ele pisará com seus pés nos Montes das Oliveiras, guerrearemos com Cristo e o nome de Jesus será glorificado. E ali, então, com a igreja, Jesus estabelece o governo milenar e entraremos reinando nesse governo milenar em nome de Jesus Cristo. E em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos prosseguir depois a respeito desse momento triunfal em que eu e você estaremos com Cristo nos ares. Amém? Em nome de Jesus, se prepare para voltar nesse exército juntamente com Jesus. Amém?